Pois é, acontecimentos históricos ou fatos científicos? Há quem não acredite no que parece ser indiscutível. Nossa equipe conversou com pesquisadores que questionam a ida do homem à Lua e a contribuição da sociedade para o aquecimento global. E você, acredita? Os passos de Neil Armstrong foram acompanhados ao vivo por 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, há quase 50 anos. Era a primeira vez que um homem pisava na Lua. Como ele mesmo disse, um passo grande para a humanidade, que começava naquele momento um novo período da exploração espacial. Só que aqui na Terra, o que também teve início foi uma nova teoria conspiratória. Basta uma busca rápida na internet para encontrar vídeos recentes que acusam a Agência Espacial Americana de mentir a respeito da viagem à Lua. A maioria destes grupos que acreditam e espalham a teoria conspiratória se esconde online atrás de pseudônimos. Eu liguei e mandei mensagem para diversos deles. Apenas um respondeu, um documentarista que diz ter gasto mais de $1 milhão para provar que a ida do homem à Lua foi uma farsa. Ele aceitou dar entrevista, mas só se nós pagássemos e caro para ele. Ou seja, nada feito. Mas seu documentário se baseia em teorias que surgiram lá na década de 70. As mesmas que circulam até hoje, agora na internet. Urban legends and conspiracy theories, they have very long legs. As lendas urbanas e as teorias da conspiração têm pernas longas. As pessoas acreditam nelas por um longo período de tempo. Em parte por causa do apelo de ter um conhecimento secreto. As pessoas gostam de acreditar que sabem de algo que os outros não sabem. A afirmação é de Brian Dunning, um escritor que dedica a vida a investigar fatos científicos. Ele é autor de diversos livros em que rebate estas lendas urbanas. No caso da Lua, o principal ponto usado pelas teorias da conspiração é que tudo não passou de uma montagem da NASA. Todas as 6 missões ao nosso satélite teriam sido, na verdade, gravações em estúdios. As provas seriam estas. Sombras estranhas indicariam que haveria diversos pontos de luz no local, como refletores. Os cientistas dizem que havia sim mais de uma iluminação. Além do Sol, estariam a luz refletida da Terra, do módulo lunar, das roupas dos astronautas e da própria superfície da Lua. Em algumas imagens, a bandeira dos Estados Unidos apareceria tremulando, algo impossível de ocorrer na Lua, já que não há ar em sua superfície. A resposta para isso está no comportamento dos astronautas. Você pode ver a bandeira se movendo, mas só quando alguém se choca contra ela. Você tem a haste que segura a bandeira, e em alguns vídeos os astronautas se chocam contra a haste, o que a movimenta, e move a bandeira. Está claro no vídeo, não há filmagem da bandeira se movendo sozinha. Teorias mais recentes ainda afirmam que a filmagem em estúdio teria sido gravada pelo cineasta Stanley Kubrick, que em 1968 havia lançado o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. No ano passado, a própria filha de Kubrick foi às redes sociais chamar esta ideia de mentira grotesca. Outro ponto usado para combater as conspirações está nessas rochas trazidas da Lua. Elas foram estudadas na época por cientistas soviéticos, que já haviam analisado espécies parecidas trazidas por missões não tripuladas da União Soviética. E eles confirmaram a autenticidade. Isso em plena Guerra Fria. This was the space race was between the United States and the Soviet Union. Both countries were looking to prove each other wrong. They were both looking to prove that the other had failed. Era a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, e os dois países queriam provar que o outro tinha falhado. E os soviéticos viram na hora que as rochas eram iguais às que eles tinham, então eles sabiam que os Estados Unidos não estavam mentindo. That's pretty good proof that I think should be compelling to almost anyone.
Há 6 anos, a NASA também conseguiu algo que até então não possuía: fotos do espaço que mostram as marcas deixadas pelo homem na Lua. O satélite Lunar Reconnaissance Orbiter conseguiu capturar detalhes das missões Apollo 12, 14 e 17. Há as marcas no chão do veículo usado pelos astronautas para se locomover e também alguns experimentos deixados para trás. E daqui vamos direto para o Rio de Janeiro, onde o escritor dá mais supostas provas de que o homem não foi para lá. O André Mauro é autor do livro O Homem Não Pisou na Lua e também é diretor do documentário que tem o mesmo nome. Ambos foram produzidos em 2001 e mostram entrevistas de especialistas de diferentes áreas que falam sobre esse assunto. As fotografias, nós temos uma infinidade de questionamentos e que invalidam essas provas como provas verdadeiras, né? Então, que demonstram que houve ali uma manipulação, uma montagem, uma fotomontagem, etc. E o testemunho dos astronautas, que também é altamente problemático, questionável. Existe um questionamento em relação à bateria, né? A duração dessas baterias lá na Lua. Sim, exatamente, né? Como você vê, até hoje você está aí com o teu celular de última geração, né? Digamos, e acaba a bateria. Você imagina naquela época, em 1969, como que era a tecnologia em relação à bateria. Você imagina também que aqueles equipamentos, né, um link de micro-ondas, por exemplo, que era o tipo de link que você tinha para transmitir ao vivo, isso tudo consumia muita bateria. Até o carrinho que eles botaram, aquele jeepzinho, aquele bugre, andando na Lua, aquilo supostamente também era movido a bateria, né? Não tinha como botar gasolina, por exemplo, explodiria tudo, a radiação, etc. A transmissão pela TV e o corte de câmeras também são alvos de questionamentos. Uma transmissão ao vivo, naquela época, e eles fazem isso com várias câmeras. Quando você está assistindo a viagem, tem corte para câmera 1, câmera 2. Aquilo ali não seria possível. Ainda mais em 1969, isso não teria como fazer isso, né? Então são várias questões técnicas ligadas ao audiovisual que claramente não são verdadeiras. A radiação é outra questão muito importante, né? Lá na Lua, supostamente pela ausência da camada da atmosfera, o calor e a radiação é muito forte, é direta, né? E a radiação é um dos principais problemas para você levar um ser humano para o espaço. A única proteção que eles tinham ali era aquela roupa de astronauta. Eram roupas feitas de um material sintético e refrigeradas à água. Como é que você ia proteger tanto da radiação quanto do calor, né? Porque na Lua a variação de temperatura supostamente é grande. De graus negativos na sombra para mais de 150 positivos no Sol. Ou seja, como é que você colocaria um astronauta com uma roupa refrigerada à água num local onde a temperatura já estava a ponto de ferver essa água? Supostas falhas que para alguns colocam em xeque a veracidade de um fato histórico tão importante. Umas pegadas do astronauta, parece que ele pisou numa lama. Supostamente ali não teria nenhum tipo de umidade e um solo mole, arenoso. Aí você vê uma nave de 14 toneladas, que seria no caso o módulo lunar, que despencou ali naquele local, e você vai ver os pés do módulo lunar, né, as patinhas ali do polo, não afundaram nenhum milímetro. São muitas evidências de que foi uma fraude. André, durante a entrevista de vocês com o presidente da NASA no documentário, ele disse que vocês teriam acesso a todos os documentos das viagens do homem à Lua. Mas não foi isso que aconteceu, né? A gente nunca conseguiu esse acesso, né? Mas em 2006, alguns anos depois dessa entrevista, a NASA anunciou para o mundo inteiro que simplesmente perdeu todo o material original da viagem à Lua. Ou seja, perdeu os negativos, perdeu as fotografias, os vídeos originais. E se alguns grupos acreditam que a ida à Lua não passou de uma farsa, há também quem questione os impactos das ações do homem na natureza. Marcelo de Oliveira é físico, fez um doutorado em cosmologia, que é o estudo da origem do universo. É um apaixonado pelo tema. E agora nós vamos conversar sobre aquecimento global, né? Eu faço parte de um grupo que acredita que o Sol é o maior responsável pela variação da temperatura aqui na Terra.
né, a gente acredita que a influência do Sol é maior do que qualquer contribuição que o ser humano possa dar. Hora do rush, trânsito, estresse, os grandes centros urbanos e suas indústrias que não param de crescer. A máxima de que a sociedade é a maior responsável pelo aquecimento global, para o grupo dos céticos, não é verdade. A discussão principal que existe hoje em dia é qual o fator preponderante para a variação climática das temperaturas superficiais aqui da Terra. O ser humano pode contribuir, né, de forma a aumentar a concentração de CO2, né, mas a gente acredita que a contribuição preponderante para a variação da temperatura superficial da Terra é causada pela atividade solar. A influência do homem não é determinante para o aquecimento global. A gente acredita que não. A gente acredita que se o Sol diminuir a atividade, né, como está previsto, pode ocorrer nos próximos anos, existe até uma possibilidade da temperatura superficial diminuir. Independente do que acontece na Terra. Independente do que acontece, as ações humanas aqui na Terra. E quando diminui essa atividade do Sol, né, como já aconteceu numa época, tem registro que entre 1645 e 1715, a atividade solar foi muito baixa. E há registro que o rio Thames em Londres congelava no inverno. A gente vai ver que todas essas variações estiveram associadas à atividade solar.